Bom, gente, para falar sobre esse impasse, envolvendo a criação do Auxílio Brasil, a gente recebe aqui no Conexão o deputado Marcelo Aro, que é o relator da MP do Auxílio Brasil na Câmara. Deputado, muito bom dia, obrigada pela entrevista ao vivo aqui no Conexão. Bom dia, Camila. Uma alegria poder participar mais uma vez aí da Globo News e poder esclarecer um pouco desse relatório do Auxílio Brasil. Ótimo, deputado. Começo perguntando sobre a reunião ontem com integrantes do Palácio do Planalto. Quero saber se o senhor saiu dessa reunião com críticas aí à fórmula do governo de usar recursos fora do teto de gastos para bancar justamente uma parte do Auxílio Brasil, que virá como algo temporário, até o fim do ano eleitoral. E também quero saber sobre a avaliação sobre todo o aumento, que deveria sair de dentro do teto. A pergunta é como fazer isso? Queria que o senhor contasse um pouco mais sobre essas avaliações da reunião. Claro, Camila. Bom, eu acho que é importante o nosso telespectador entender como que a gente estava caminhando dentro desse projeto, e como que ficou a partir de agora, depois dessa decisão do presidente Bolsonaro. Eu vi a Júlia explicando detalhadamente e foi uma excelente explicação. Eu só queria complementar o que a Júlia acabou de falar para o nosso telespectador. E o que acontece é o seguinte, Camila, eu estava trabalhando o texto em conversas com o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia para que nós mudássemos o Bolsa Família para o Auxílio Brasil como programa social. Seria uma mudança de programática, conceitual do programa, e são diversas alterações que estamos fazendo no programa do Bolsa Família. E em questão orçamentária, estávamos acordados de ter um orçamento de 60 bilhões de reais para a execução do Auxílio Brasil. E eu estava trabalhando em cima desse número. Até que na segunda noite eles tomaram a decisão de colocar no mínimo R$400 para todos os beneficiários do Bolsa Família, e agora do Auxílio Brasil, que obviamente eu sou favorável. Eu acho até que nós deveríamos gastar mais, investir mais nessa parcela mais necessitada. A grande questão que ficou é como fazer essa mágica orçamentária, porque nós sabemos que essa decisão ela deveria ser tomada lá atrás, há muito tempo antes. Aí sim nós poderíamos priorizar, o governo poderia priorizar aquela camada mais vulnerável, mais necessitada, quem está em extrema pobreza, como a Júlia falou, e aí é importante o telespectador saber disso, gente. Extrema pobreza são aquelas pessoas que recebem até, no máximo, R$89 por mês. Ou seja, se dividir isso por 30 dias do mês, nós estamos falando de menos de R$3 no máximo por dia para a pessoa sobreviver. Ou seja, é realmente aquela parcela que passa fome, que não tem comida para levar para casa. Então, quando o presidente decide aumentar esse ticket para R$400 nessa altura do campeonato, a gente tem um problema de como fazer isso, no orçamento. E aí, qual que foi a solução que acharam e que me apresentaram ontem de manhã? Que eles deixariam 34,7 bi, 35 bilhões, como uma conquista do Auxílio Brasil permanente, mas que nada mais é do que o orçamento que a gente já tem para o Bolsa Família, e os outros 50 bilhões de reais seriam de auxílio temporário, dividido em dois auxílios, um que gastaria 28 bilhões e o outro que gastaria 22 bilhões de reais. Num primeiro momento, esses 28 bilhões de reais estariam dentro do teto e os 22 bilhões fora do teto. Essa foi a primeira desenho que eles me mostraram ontem de manhã. Obviamente, eu falei, olha, eu sou a favor que a gente gaste 85 bilhões com essa camada mais vulnerável. Aliás, eu sou favorável que a gente gaste até mais. Quando a gente gasta 34,7 bilhões, Camila, a gente gasta nem 0,5% do PIB do país para a camada mais vulnerável. Países envolvidos gastam de 2% a 4% com essa população. Então, nós precisamos avançar muito ainda em relação ao Auxílio Brasil. O problema que eu falei, olha, se tem 28 bi que vai entrar dentro do teto, por que não fazer esse programa permanente e não temporário? O meu problema é com o auxílio temporário. Nós tínhamos que levar isso para o auxílio permanente para que isso vire uma política de Estado e não uma política eleitoral
não uma política temporária pensando só nas eleições de 2022. Mas depois, Camila, e aí eu encerro, depois eles ainda mudaram o desenho. Depois eles começaram a falar que os 28 bi que estariam dentro do teto não estariam mais dentro do teto, porque já que vai estourar o teto, vamos estourar direito. Né? Eu escutei essa frase lá. Então, colocariam quase 50 bilhões fora do teto. Isso é um absurdo. Repito, eu quero 50 bi, mas isso tinha que ser uma política permanente, isso tinha que ser dentro do teto. Nós tínhamos que fazer esse auxílio com responsabilidade fiscal. É isso que a gente luta há tantos anos. Foi quando a gente votou a lei do teto dos gastos. Desculpa. Pois não. Deputado, desculpa interrompê-lo, porque realmente nós estamos até aguardando a leitura do relatório. Queria fazer mais uma pergunta para o senhor. É o Burni aqui de São Paulo, muito bom dia. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, além dessa história de querer dar um jeitinho aí na elaboração desse plano, como é que o senhor acha que vai ser resolvida essa questão, então, diante de todas essas divergências? Bom, na minha opinião, o que eles vão fazer? Ontem, na minha reunião com os ministros, eu falei que eu não me sentia confortável de incluir no meu texto um benefício temporário, que eu gostaria que isso fosse um benefício permanente. E aí, o que eu escutei ali, que eu acho que é o caminho que eles vão adotar? Eles vão tirar o benefício temporário da minha medida provisória, que eu estou relatando, e vão incluir o auxílio temporário na PEC dos precatórios, até para forçar essa aprovação do PEC dos precatórios. Acredito que eles estão juntando o útil ao agradável. E vão deixar comigo, de fato, a mudança da concepção do programa, né, que é o que nós estamos fazendo e é o que eu tenho me dedicado nos últimos meses, e vão dar o máximo que eles puderem de auxílio permanente. Foi o que eu pedi para eles ontem na reunião. Eu falei, olha, me tragam um número de que a gente passe de 34,7 bilhões para X. Eu quero saber qual que vai ser o incremento do auxílio permanente. Essa vai ser a vitória que nós vamos ter como política pública social, como uma política pública de Estado. Vai ser o que a gente conseguir incluir de auxílio permanente. O que a gente não conseguir incluir de auxílio permanente e for para o auxílio temporário, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, o extrateto, o mercado não vai reagir bem, já não está reagindo bem. E o segundo problema que nós vamos ter é que nós vamos dar, mas em dezembro do ano que vem, vão tirar isso do cidadão. Então, o cidadão vai ter uma falsa impressão de melhora de vida, de qualidade de vida, mas depois ele vai regredir. Eu acho isso uma injustiça, né? E acredito que fazer isso pensando em eleições é algo muito sarcástico, sabe? Realmente sou contra e eu não posso participar disso. Deputado Marcelo Aro, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão, pelas suas explicações. A gente fica feliz de ouvi-lo com essa preocupação em relação a essa população, a esses milhões de brasileiros vulneráveis, mas também ficamos felizes de perceber que definitivamente não é para ser uma medida eleitoreira. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Acho que agora esse assunto vai aqui em Brasília ser conversa para tudo quanto é lado, todo mundo vai falar sobre o assunto e eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Ótimo dia também.